Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento de reflexão oportunizado pela nossa Casa Espírita Fé e Caridade, né, mediada pela nossa tecnologia devido aos tempos de pandemia. Então, hoje vamos fazer a abertura um pouquinho diferente, né? Então, eu vou pedir para vocês, é que a minha filha tem uma filha de 4 anos, ela chegou aqui, gente, por isso que eu fiz o sinal, mas ela já foi para lá. Adventos da tecnologia atual, né, imprevistos do ao vivo também. Então, eu vou pedir a todos que, né, procurem se posicionar da melhor maneira possível, da maneira mais confortável possível. Aqueles que conhecem a nossa Casa Espírita, a associação, né, tentem se imaginar no salão, com as suas cadeiras azuis, né? Fechem seus olhos, né? Respirem, né? Inspirem o ar, expirem. Né? Vamos tentar nos conectar com a casa, com a espiritualidade amiga que com certeza está nos acompanhando neste momento. E assim, vamos elevar nosso pensamento à espiritualidade amiga, ao nosso Mestre Jesus. E vamos pedir o amparo e a presença deles aos nossos lados. Que possamos nos conectar não só neste momento da doutrinária, mas também no nosso cotidiano e no nosso dia a dia, tendo a prece como esse intercâmbio, como esse botão de conexão com a espiritualidade, nos momentos difíceis para nós ou para aqueles que convivemos no dia a dia, na sociedade e na família. Inspirados e repletos desse amor do nosso Mestre Jesus por nós, espíritos em evolução, agradecemos a oportunidade da realização da doutrinária da noite de hoje, e como agradecemos também ao Pedro, que se disponibilizou a trazer a sua palestra, né, e um tema bem interessante a todos nós. Que assim seja. Então, espero que bem, espero que conectados. Agora eu gostaria de apresentar para vocês o Pedro, como eu já comentei, né, que vai da nossa Casa Espírita Teresa de Jesus, que vai estar trabalhando conosco o gerenciamento das emoções. Boa noite, Pedro, seja muito bem-vindo. Boa noite a todos. Nosso abraço carinhoso, fraterno, a todos que neste momento nos assistem. Que Deus, na sua infinita bondade, nos ampare, nos abençoe. Ilumine nossas mentes, ilumine nossos corações. Nesses dias difíceis pelos quais a humanidade passa, precisamos robustecer a nossa fé, na certeza de que Deus está a nos amparar e que o Mestre Jesus, governador espiritual do nosso planeta, chamado planeta Terra, está no comando desta nave maravilhosa, auxiliando-nos a passar por este momento, ou por esses momentos difíceis, em quase todos os segmentos da sociedade. E ele está de braços abertos, porque ele sempre esteve ao lado
de cada um de nós. Ele mesmo falou para os seus discípulos, né? Ele prometeu a Deus, né, que não deixaria que nenhuma das suas ovelhas se perdessem. E falou claramente: vinde a mim, vós aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e aprendeis a viver a vida de forma mais suave, porque meu jugo é leve, e o meu fardo é tranquilo. Vejamos nós que Jesus sempre esteve ao nosso lado. Temos a certeza de que este Mestre amado sempre está a nos amparar, e Deus, com as suas mãos, a nos abençoar. Mesmo assim, nós, ainda criaturas, que estamos nos encaminhando, engatinhando no aprendizado dessas questões maravilhosas deixadas por Jesus através da sua doutrina de amor, nos deixamos abalar muitas vezes por falta de fé. E nos dias de hoje é muito comum, é frequente, conversarmos com pessoas, nossos amigos, e eles dizem: eu estou emocionalmente desestruturado. Eu estou emocionalmente ansioso. A minha estrutura emocional já não suporta mais essa situação que estamos vivendo hoje no mundo inteiro. É um momento histórico. É um momento histórico pelo qual a Terra está passando. Com certeza, essa ansiedade que a gente sente, esta agonia, muitas vezes, que a gente sente, decorre dos nossos pensamentos mal formados, meio desestruturados, por conta dessa situação toda que estamos vivendo. Acontece que nós temos, na nossa estrutura espiritual, um território muito importante. Um território das emoções. E esse território das emoções é alimentado diretamente pelos nossos pensamentos. Pensamentos harmoniosos, território tranquilo. Pensamentos desestruturados, território ansioso, desestruturado também. Mas, ao mesmo tempo que nós temos a capacidade de alimentar pensamentos positivos, de alimentar pensamentos que possam tranquilizar o nosso território das nossas emoções, nós também temos pensamentos levianos, pensamentos desestruturados, pensamentos desalinhados com as forças do bem. Tudo isso está misturado no território das nossas emoções. Faz de conta, para facilitar, que a gente tem 2 armazéns no território das emoções. Um armazém, a gente estoca os sentimentos nobres, sentimentos puros, sentimentos de amor, de paz, de perdão, benevolência, indulgência. Esse território é um território que todos nós temos. E ele é iluminado, ele contém luz. Mas nós também temos momentos de invigilância. E nos momentos de invigilância,
nós cometemos alguns desatinos. Agredimos, odiamos, condenamos, negamos o perdão, sentimos ciúme, inveja. Esses sentimentos, chamados de sentimentos de baixa vibração, eles também se alojam num outro armazém. Então, nós temos o armazém dos sentimentos nobres e temos um outro armazém contendo as nossas sensações de baixo teor vibratório. Quanto mais a gente pensa e trabalha e age na direção do bem, mais nós vamos abastecendo o armazém, o paiol dos sentimentos nobres. E vamos entrando em contato com a espiritualidade superior. E teremos como amigos entidades espirituais luzeiras, abastecendo esses sentimentos, ligados por afinidade com esses sentimentos, com esse território, quando ele está prevalecendo na nossa vida, no nosso comportamento. Entretanto, se nós vibrarmos no mal, na arrogância, no desamor, na descaridade, na falta de compreensão, da indulgência, da falta da capacidade de perdoar, alimentando sentimentos de mágoa, de vingança, como já falamos, com certeza esse outro território dos sentimentos doentios, dos baixos padrões vibratórios, ele vai prevalecer. Aí quem vai se aproximar de nós? Entidades espirituais que vibram com esses sentimentos doentios. Aí adoece a nossa alma, adoece o físico. Se o físico estiver enfermo, adoece mais ainda. Então, nós temos essa sensação clara de que o nosso emocional, de que a nossa estrutura, que o território das nossas emoções está ligado diretamente à nossa mente. A nossa mente alimenta o emocional. O emocional faz uma viravolta e devolve para a nossa mente. E a nossa mente vai, de repente, criando imagens. Se for na direção do bem, imagens na direção do bem. Se for na direção do mal, imagens na direção do mal. Aí vem aquela pergunta: o que fazer para que o nosso território transforme-se num oceano de águas calmas, tranquilas, onde a nossa alma possa navegar serenamente? Podemos manter os nossos pensamentos alinhados com as forças do bem, questão de livre-arbítrio, ou com as forças do mal. E aí, o mar do nosso território emocional se tornará um mar bravio, difícil da nossa alma navegar. Portanto, para que possamos gerenciar as nossas emoções, preciso
sem dúvida, que aprendamos a administrar os nossos pensamentos. Precisamos administrar os nossos pensamentos. Pensamento de luz gera luz. Pensamentos trevosos gera escuridão. Jesus, no seu território emocional, havia somente luz. Há somente luz. Mas diga, mas eu não sou Jesus. Jesus é um espírito de elevada capacidade espiritual. Mas nós somos seguidores de Jesus. Nós sabemos muito bem das nossas reações. Porque quando nós estamos com o nosso território dos sentimentos nobres ativado, com certeza nem tudo nos aborrecerá. A gente vai administrando, aceitando, não, é assim mesmo, paciência, tal, aquela pessoa que me agrediu, é que ela estava num momento de dor, ou quem sabe ela nem estava imaginando que estava fazendo que agindo daquela forma. E aí nós podemos, através desse repensar, de recontextualizar essas questões, no sentido de compreender o outro lado, nós vamos aumentando a nossa capacidade de ficar num estado de bem-estar espiritual. E aí desperta em nós o anjo que cada um traz dentro de si. Porque nós fomos criados por Deus um grande objetivo. Criados simples e desconhecedores de tudo. Nos deu o Pai, Criador, provedor da vida, inteligência, livre-arbítrio e discernimento. Então nós sabemos, nós temos no cerne da nossa alma a sensação clara do que é certo e do que é errado. Quando estamos no caminho da luz ou quando estamos no caminho das trevas. Nós temos. E quando nós nos envolvemos com as coisas de baixo teor vibratório e abrimos a porta do armazém das nossas paixões inferiores, nós perdemos a paciência por qualquer coisa. A gente perde. No lado da luz, não se perde paciência. Quem tem paciência, tem. No lado das trevas, a gente pensa que tem, mas não tem. Que é a paciência de cada um. É de cada um. É que nem paz. Cada um constrói a sua paz dentro de si. Alimentando o armazém dos sentimentos nobres, teremos paz. E com paz na alma, teremos a sensação de felicidade, que é o que todos nós desejamos. Pelo caminho das trevas, perdemos a paciência porque não a temos. Muita gente que perde. Ou então culpa o outro dizendo, olha, tiraste a minha paciência, ou tiraste a minha paz. Pai, ninguém tira de ninguém. Mas quem tem, quem não tem, não tem. Nós construímos a nossa paz. Mas para que possamos construir a nossa paz, preciso é que aprendamos a gerenciar o que é de mais importante,
os nossos pensamentos. Orai, vigiai, palavra de Jesus. Orai, para que a gente possa estar em contato com a espiritualidade superior, com os benfeitores espirituais, recebendo forças, ânimo e coragem para darmos continuidade à nossa caminhada de redenção aqui na Terra. Para que possamos dar continuidade à nossa caminhada de redenção aqui na Terra. Fora deste caminho da paz, nos envolvendo com os sentimentos doentios, abrindo a porta do armazém, do paiol, das nossas paixões inferiores, na hora de um desatino qualquer, ao invés de termos o controle através do anjo que cada um traz dentro de si, porque para Deus nós somos projetos de anjo. Para Deus nós somos projetos de anjo. Queiramos ou não, chegaremos um dia à plenitude espiritual, angelitude. Cedo, tarde, com vontade ou contra vontade, fomos criados, cada um, simples e desconhecedores de tudo, para chegarmos à plenitude espiritual. Somos projetos de anjo. Quando estamos no caminho das trevas, quando abrimos o paiol ou o armazém dos sentimentos doentios, das perversidades que muitas vezes se alimenta na alma, por falta de vigilância ou por ignorância também, muitas vezes, nós damos oportunidade para despertar não o anjo, mas a fera que também carregamos dentro de nós. No paiol dos sentimentos nobres, tem um anjo alimentando aqueles sentimentos. No paiol, ou no armazém dos sentimentos doentios, das paixões inferiores, tem uma fera que se manifesta através de nós. Quando somos agredidos, quando dizemos que perdemos a paciência, e aí nós soltamos palavras que vão e não voltam mais. Uma palavra mal colocada, ela fica, ela vai, não volta mais, não tem como puxar de volta. Podemos até pedir perdão para a pessoa, né? E muitas vezes nós também, né, cometemos alguns desatinos, agredimos, às vezes por ignorância, por falta de cuidado, por falta de vigilância. E aí, de repente, a gente se encontra com aquela pessoa que agredimos e ela nos pede desculpa, a gente pede, ou que ela nos agrediu, vamos dizer assim, vamos esclarecer bem, encontramos aquela pessoa que nos agrediu, aí ela diz, não, desculpe, naquele dia eu estava emocionalmente desequilibrado, a minha cabeça estava assim desorientada, e por conseguinte, o emocional também. Né? Então, tu me desculpe. E muitas vezes que a gente diz, não, fica tranquilo, eu vou esquecer, eu já esqueci daquilo. Isso não é perdão, isso é amnésia. Isso não é perdão, é amnésia. Esqueci daquilo, não. Fique tranquilo. Fique tranquilo, a nossa amizade vale muito mais do que isto. Você representa muito para mim. Eu aprendo muito com você. Pegue o lado bom da pessoa e procure trazer para ela para que ela se sinta bem. E a gente possa também perdoar verdadeiramente, não através do processo da amnésia. Eu esqueci
deixa para lá, já esqueci. Não, não é bem assim. Porque quando a gente diz assim, essas coisas ficam lá no território, ficam lá borbulhando. Aí, quando encontramos aquela pessoa que a gente diz que já esqueceu, o coração bate diferente. Não esqueceu. Não esqueceu. Quando a gente perdoa verdadeiramente, o território, ele sente essa sensação de bem-estar e faz questão de encontrar aquela pessoa que nos agrediu. E quando encontramos aquela pessoa, nós sentimos uma certa satisfação. Então, é que nós podemos construir nosso território através do nosso livre-arbítrio, na direção do bem. Sempre iremos aumentar, iremos ampliar este armazém que estoca os sentimentos nobres. E aí nós seremos tranquilos, serenos. E o outro, à medida que os sentimentos nobres vão abastecendo este armazém, o outro vai se extinguindo, vai desaparecendo. Por isso que Jesus só tinha um armazém. Era a sua própria estrutura espiritual. Não tinha nada negativo em Jesus. Só tinha no seu território coisas boas. Aí vem novamente a pergunta, mas Jesus, era Jesus o espírito luzeiro? E nós, quem somos? Seguidores do Mestre, da sua doutrina maravilhosa, que veio nos ensinar como proceder para alcançar a felicidade. E não tem como ser feliz com pensamentos doentios, porque pensamentos doentios tiram a nossa paz. E a nossa paz mexe com o nosso emocional. É preciso desenvolver em nós a capacidade de gerenciar ou de administrar os nossos pensamentos. Administrando bem os pensamentos, automaticamente iremos bem gerenciar o nosso emocional, porque ele está ligado diretamente à emoção. Ou não é? Ou não é? No livro Amor e Sabedoria de Emmanuel, tem uma mensagem para a gente terminar, porque o nosso tempo está se esgotando, que se chama Emmanuel e Medicina. Só um trechinho. O pensamento sombrio adoece o corpo são e agrava os males do corpo quando ele está enfermo. Se não é aconselhável envenenar o aparelho fisiológico pela ingestão de substâncias que o aprisionam ao vício, é imperioso evitar os desregramentos da alma que lhe impõem desequilíbrios aviltantes. Quais sejam aqueles auridos nas emoções e nos dissabores que adotamos por flagelo constante
no campo do nosso interior. Cultivar melindres, desgostos, irritação, mágoa, é o mesmo que semear espinheiros magnéticos e adubá-los no solo do emocional da nossa existência. É intoxicar por conta própria a tessitura da vestimenta que Deus nos concede, este corpo, instrumento divino que Deus nos concede por empréstimo temporário, para que possamos, cada um de nós, fazer o nosso progresso. Dar continuidade em cada encarnação ao desenvolvimento dos nossos sentimentos nobres, do nosso aprendizado moral, espiritual, intelectual, e por aí vai. Só para terminar. Guardemos, assim, compreensão e paciência, bondade intangível e tolerância construtiva em todos os passos da senda, porque somente ao preço de nossa incessante renovação mental para o bem é que superaremos o domínio da enfermidade, aproveitando os dons do Senhor e evitando os reflexos letais que se fazem acompanhar do suicídio indireto. De repente, nós precisamos parar, pensar e repensar. E nesse pensar e repensar, muitas vezes é preciso que recomecemos, se for preciso, uma nova etapa da nossa vida. Recomece, se for preciso. Reescreva a sua história, se for necessário. Fomos criados para a luz e não para as trevas. Fomos criados para nos tornar, um dia, anjos, arcanjos, os querubins. E o que é que nós estamos fazendo hoje na Terra? Nesta universidade maravilhosa que nos dá oportunidade, muitas oportunidades, para que desenvolvamos todos os nobres sentimentos e coloquemo-los no território, no armazém do território do nosso emocional, expandindo-o e, por conseguinte, dissipando as trevas. Lembrando novamente, o gerenciamento das emoções se dá diretamente pela administração dos nossos pensamentos. Precisamos administrar os nossos pensamentos. O que vem na nossa mente. Quanta coisa boa vem, mas quanto lixo nós acumulamos na nossa mente. E é esse lixo mental que atrapalha
a nossa caminhada, que gera ansiedade muitas vezes no território das nossas emoções, dificultando a formação de um lago sereno para que possamos navegar tranquilos em direção à luz. Pensemos nisso. Façamos um esforço maior para cuidar de nossos pensamentos, porque são eles que abastecem o nosso emocional. Administrar bem o que pensamos. Podemos ter pensamentos quaisquer, mas saibamos selecioná-los. Isso não serve, joga fora. Mas temos o hábito de guardar e dar vida ainda àqueles pensamentos ruins e doentios, principalmente contra alguém que nos magoou, que nos feriu. E aí, quando pensamos naquela pessoa, ou enxergamos a imagem, nosso pensamento gera imagem e gera som. Escutamos até a voz da pessoa. Que coisa! Por que somos assim? Por que somos assim? Se uma pessoa disser que nos ama, que tem uma certa adoração por nós todos os dias, se a pessoa disser eu te amo, com toda a força da minha alma, se disser 364 vezes no ano, mas se um dia ela disser eu te odeio, nós vamos guardar o quê? Né? Nós vamos guardar o quê? Ela diz 364 vezes que nos ama. E disse uma vez que nos odeia. A gente joga as 364 para o lado e guarda aquela. E se ela vier ao nosso encontro um dia e disser, mais tarde, depois de muito tempo, olha ali, sabes que eu te amo com toda a força do meu coração, né? O que a gente diz? Mas naquele dia disseste que me odiavas. Quer dizer, temos ainda assim essa coisa de ir lá no fundo do baú, raspar aquelas coisas que não prestam. Né? Ao invés de aproveitar aquele momento para um abraço caloroso. Que bom. Eu também te amo, com toda a força da minha alma. Pronto. Olha só que maravilha. Mas a gente tem capacidade assim de até destruir algo que está sendo construído gradativamente. E nós temos que entender que nós estamos aqui na Terra para depurarmos-nos. Estamos aqui na Terra para mais um aprendizado, para mais aprendizados, para passar por experiências difíceis. Com certeza que o mundo é de prova e expiação, mas nós temos que saber, que entender que ao retornarmos à espiritualidade, importante é que tenhamos subido pelo menos alguns degrauzinhos na direção da luz, que não fiquemos estacionados, que não venhamos a tombar. Mas se tombarmos, vamos nos levantar, buscar forças na divindade, através do nosso anjo guardião, e vamos continuar a caminhada. Exemplo disto, Paulo de Tarso. Grande exemplo para nós todos. E aqui deixamos o nosso agradecimento pela oportunidade que nos foi dada para transmitir essas simples palavras de alerta para o nosso aprendizado. Rogamos a Deus que abençoe a todos. Ficai com Deus em vossas almas, com Jesus
em vossos corações. Muito obrigado. Que Deus nos ampare, nos abençoe, agora e sempre. Que assim seja. Obrigado, irmão Pedro, pelas palavras, pelos ensinamentos da noite de hoje. Palavras bem elucidativas que nos traz grandes conhecimentos. Obrigado, irmão. Que Deus te abençoe e que te auxilie nessa jornada de levar o conhecimento da nossa santa doutrina aos amigos que necessitam. Muito obrigado. Muito obrigado. Então, queridos irmãos, antes de fazermos os encerramentos da noite de hoje, gostaria de dizer que o atendimento fraterno da nossa casa continua, né? Os horários estão passando aqui embaixo, então os irmãos que precisarem de atendimento podem entrar em contato, que serão prontamente atendidos pela casa, ok? E para encerrarmos, então, os trabalhos da noite de hoje, eu gostaria de rogar a espiritualidade amiga, os nossos mentores espirituais, que possamos ter a força e o discernimento necessário, Pai, para superarmos esses momentos de adversidade, com essa pandemia que, apesar de muitas dores que elas nos ensinam, que nos traz grandes ensinamentos. Então, Pai, nos dê força para enfrentarmos esses momentos difíceis. E para encerrarmos, vamos fazer então a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações. Livrai-nos de todos os males, Pai. Que assim seja. Obrigados, irmãos, pela presença. Tenham todos uma boa noite. Muito obrigado.